Agora nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. É muito importante que você tenha assistido primeiro, né, a aulinha do Teorema do Pitágoras, certo? Do triângulo retângulo, a parte inicial ali. Esse videozinho está disponível para você. Bom, agora vamos lá então. O que surge de novo? Bom, o maior lado continua sendo chamado de hipotenusa, né? Claro, isso não vai mudar nunca. Então eu vou chamar carinhosamente de hipotenusa, ok? Agora, o que nós temos de diferente em relação ao Teorema do Pitágoras? Nós temos um ângulo agudo, um desses dois aqui, ou esse, né? No caso, esse aqui foi fornecido, o ângulo θ. Então, nós temos dois catetos. E esses dois catetos, a partir de agora, vão ter um nome. Cada um deles vai ter um nome. Antes, era a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, Teorema do Pitágoras. Agora é diferente. A partir do momento que o ângulo que eu estou analisando é esse aqui, ó, esse cateto que está encostado aqui nesse ângulo vai ser chamado de cateto adjacente. O adjacente na língua portuguesa significa encostado, ao lado, pertinho. Coisa louca, amiguinho. Então, ó, adjacente quer dizer encostadinho no ângulo. E o outro é o cateto oposto, o op. Oposto quer dizer que não encosta, né? Distante, certo? Que se opõe ao ângulo, que não encosta no ângulo. Então, se o ângulo analisado é esse aqui, né? A hipotenusa sempre vai ser o maior lado, aquele que se opõe a 90. O lado que tiver encostadinho é o adjacente, encostadinho. E o lado que não encosta no ângulo é o oposto, que se opõe ao ângulo. Certo, amiguinho? Bom, quais são as razões trigonométricas? As razões trigonométricas são o seno do ângulo, o cosseno e a tangente. Professor, como é que eu vou gravar isso? Palavrinha mágica. Olha bem a palavrinha. Só catoa. Repete a palavrinha aí, amiguinho. Só catoa. Só catoa na cabeça. Ó, só catoa. O que quer dizer só catoa, professor? Olha que fácil. Seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Vamos anotar isso. Ó, só, seno, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno do θ é o op, cateto oposto pela hipotenusa. O op pela hip, beleza? Agora o K, cosseno, adjacente pela hipotenusa. Ó, cosseno, adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Toa, tangente, é o cateto oposto pelo adjacente. Tangente é o cateto oposto pelo adjacente. Tá aqui, ó. Tangente do θ é o op pelo ad. Certo? Qual é a palavrinha? Só catoa. Seno, oposto por hipotenusa. Cosseno, adjacente por hipotenusa. Tangente, oposto por adjacente. Bom, nós já vamos fazer exemplos de aplicação, né, desse negócio aqui, do só catoa, e também, né, nós vamos fazer alguns exemplozinhos para você não confundir esse negócio do oposto adjacente hipotenusa, tá? Muito importante que isso seja feito agora. Pois é, esse é um exemplozinho para nós identificarmos o negócio do oposto adjacente hipotenusa. Bom, primeiro triângulo, está aqui o 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Você sabe me dizer quem é a hipotenusa? É esse? Não. É esse? Não. A hipotenusa é o lado maior. Essa aqui, ó, hip. Qual é o cateto oposto? Não é possível de dizer. Por que, professor? Porque não tem o ângulo agudo. Ou esse ângulo ou esse tem que ser fornecidos. Imagina que o ângulo que seja fornecido para você seja esse de cima aqui, ó. θ. Agora sim eu posso dizer quem é o oposto e o adjacente. Ah, professor, como é que eu vou adivinhar o ângulo? Amiguinho, a questão vai te fornecer o ângulo. Fica tranquilo com isso, tá? Ela vai te dizer qual é o ângulo, senão é impossível de usar isso aqui. Então fica sossegado quanto a isso aí, tá? Agora, a partir do momento que o ângulo está aqui, quem é que está encostado nele? É esse aqui? Não, né? Quem está encostado é esse aqui. Então esse é o adjacente. E esse é o op, o oposto, aquele que se opõe. Ah, mas antes era diferente. Claro, antes a gente estava colocando o ângulo aqui embaixo.
Ah, então esse negócio de oposto e adjacente depende do ângulo, né? Depende do ângulo. Porque se o ângulo analisado fosse esse seria o adjacente e aquele seria o oposto. Adjacente é o que está encostado no ângulo. Dependendo do ângulo que você olhar, é uma coisa. Dependendo do ângulo que você olhar, é outra. Entendeu? É assim que funciona. Ó, olha o segundo triângulo. Hipotenusa é o maior lado, tá aqui, ó. Hip. Vamos colocar o ângulo como sendo esse de baixo aqui, ó. Esse é o θ. Quem é o cateto adjacente, o que está encostado nele? Esse aqui. Então esse é o AD. E o oposto? Lá em cima. OP. Viu como é tranquilo? Agora aqui, ó. Vamos colocar o ângulo θ aqui, ó. Certo? Essa aqui nunca vai mudar, a hipotenusa, né? Hipotenusa se opõe a 90, não tem conversa. A hipotenusa é sempre esse lado inclinado aqui, ó. O que é que está encostado nele? Não é esse? Então, adjacente. Adjacente quer dizer encostado. E o oposto é o que se opõe, é o que está ali em cima. Tá? Aprendeu a identificar? Que agora nós vamos utilizar o soca-toa para resolver alguns problemas, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? O 30, o 45 e os 60 graus. Alguns vestibulares fornecem essa tabelinha aqui para você, do seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Outros vestibulares não fornecem. Então é muito importante que você saiba isso aqui de cor, tá? Bom, vou te mostrar um macetezinho bem legal. Preste atenção na sequência aqui primeiro, tá? É assim, ó. Você monta essa tabelinha com 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Do jeito que eu coloquei aqui. Aí é assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Espera um pouquinho que isso demora, tá? O tudo sobre 2 demora. Tudo sobre 2. Aí só não vai raiz no 1. Então, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Ah, professor, e a tangente? Pois é, a tangente não aparece nesse esqueminha. E é por isso que eu já vou cantar uma musiquinha muito legal para você conseguir decorar isso aqui. Musiquinha de Natal, tá, amiguinho? Olha só, a tangente é assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Então é isso aqui a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Presta atenção na musiquinha que ela é bem legal, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Vem, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vai lá, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos um exemplo, né, aqui no quadro, onde que nós vamos utilizar o nosso querido soca-toa, certo? Vamos lá, temos aqui a hipotenusa 12 centímetros, um ângulo agudo de 60 graus e o x para ser calculado, tá? Aí você vai dizer, por que você não usa o teorema de Pitágoras, professor? Porque para usar o Pitágoras, eu teria que ter esse lado aqui, para fazer o a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Todas as vezes que nós tivermos um triângulo retângulo como esse, tem que ser um triângulo retângulo, porque se não for triângulo retângulo não pode usar o soca-toa e nem o Pitágoras. Aí é outra coisa que a gente usa, que é a lei dos senos, a lei dos cossenos, que vem adiante. Vou te explicar depois. Para usar Pitágoras e soca-toa tem que ser o triângulo retângulo, certo? Toda vez que tiver um ângulo, esse ângulo de 60 ou 30, o ângulo agudo, né, que não seja esse de 90, tem que ter outro ângulo além desse de 90, que tiver um ângulo desse tipo e um lado, é o soca-toa. Apareceu um ângulo agudo e um lado, é o soca-toa que você vai usar. O problema é decidir, né? Qual fórmula que a gente vai usar. Será que é o só? Será que é o cá? Ou será que é o toa? Qual das três vai ser utilizada? Ah, professor, eu não consigo decidir isso aí, é a parte mais difícil para mim. Acredite, é fácil. Quer ver? O ângulo está aqui, né? Como é o nome desse lado aqui? Não é hip? Hipotenusa, não é isso? Bom, como é o nome desse cateto aqui, que não está encostado? É o cateto oposto, é o OP. Então, amiguinho, o adjacente eu não estou pedindo para calcular. Eu quero uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. Qual fórmula tem oposto e hipotenusa? É o K? Não. Cosseno é adjacente pela hipotenusa. É o TOA? Não. Tangente é o oposto pelo adjacente. A fórmula que tem oposto e hipotenusa é o só. Certo?
Então, seno é igual ao oposto pela hipotenusa. Olha só como fica fácil. Seno de 60 graus, que é o ângulo que a gente está usando, é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 12. Aonde que nós vamos pegar o seno de 60? Na tabelinha que a gente viu antes, né? Dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 igual a x dividido por 12. Né? Multiplica cruzado, agora aqui, ó. 2 vezes x igual a 12 raiz de 3. Passo 2 dividindo, olha lá, ó. x2 está multiplicando, vai dividindo. X é igual a 12 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Aí pode dividir o 12 pelo 2, tá? X é igual a 6 raiz de 3 centímetros. Está encontrado o valor de x. Vamos lá. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Triângulo retângulo. Vamos identificar, então, o que é o x e o que é o 9 metros que foi fornecido para a gente. Está aqui o ângulo agudo de 30 graus. Está aqui o lado 9, então é o socator que a gente vai usar, né? Bom, como é o nome desse x? Esse lado maior aqui, quem que é? Não é a hipotenusa? Não quero nada com ela, né? Pois é, a hipotenusa é esse aqui. Como é o nome do x? É o cateto oposto. Como é o nome do 9? É o cateto adjacente. Eu preciso utilizar a fórmula que tenha oposto e adjacente. Qual fórmula tem oposto e adjacente? Só? Não. Seno é oposto por hipotenusa. K, não. Cosseno é adjacente por hipotenusa. A fórmula que tem oposto e adjacente é o TOA. Ó, tangente é igual ao oposto por adjacente, né? Então vamos lá. Tangente de 30 graus, olha lá, bem bonitinho, que é o ângulo que nós estamos utilizando, 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é o x, pelo cateto adjacente, que é o 9. Aonde é que eu busco a tangente de 30 graus, professor? Lá na tabelinha do 30, 45 e 60, né? Tangente do 30 graus, lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 3. Igual a x dividido por 9. Multiplica cruzado aqui, né? Ó, assim e assim. Então fica 3 vezes x igual a 9 raiz de 3. Pode ser? Passa o 3 dividindo. X igual a 9 raiz de 3 dividido por 3. Pode dividir o 9 pelo 3, tá? Então nós temos x igual a, 9 por 3 é 3. 3 raiz de 3 metros. Essa é a resposta final para esse triângulo. Determine o valor de x do triângulo abaixo. Novamente um triângulo retângulo. Bom, vamos identificar? O x é o maior lado aqui, que se opõe a 90. Então é a hipotenusa. O 6 é o que está encostado nos 60 graus. Então ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, né? Então aqui, ó, adjacente e hipotenusa. Qual fórmula tem adjacente e hipotenusa? Só K ou TOA? K. Ó, cosseno é adjacente pela hipotenusa. Então vamos lá. Cosseno de 60 graus é igual. O ângulo é 60, né? Quem é o cateto adjacente? O 6. Quem é a hipotenusa? O x. Quanto é que é o cosseno de 60? 1 meio. 1 meio é igual a 6 dividido por x. Perfeito? Multiplica cruzado. Para terminar a conta, ó. 1 vezes x igual a 2 vezes 6. 1 vezes x igual a 2 vezes 6. E aí nós temos que o x vale 12. 12 o que, professor? Não tem medida. Quando não tem medida aqui, não tem metro, centímetro, coisa nenhuma, você coloca UC. Unidades de comprimento, tá? Então, x mede 12 unidades de comprimento. Vamos encontrar, então, o valor de x nesse triângulo aqui. Vamos identificar, né? Ó, o x é o maior lado, é a hipotenusa, hip. O 6 é o cateto oposto, op. Não é isso? Então, eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa, certo? Bom, a fórmula que tem oposto e hipotenusa é o só. É isso? Seno do ângulo é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos utilizar aqui a ideia, né? Seno de 45 graus é igual a cateto oposto, que é o 6, dividido pela hipotenusa, que é o x. Pode ser, amiguinho? Tá, quanto é que é o seno de 45? Seno de 45, na nossa tabelinha, raiz de 2 sobre 2, igual a 6 sobre x.
Multiplica cruzado, né? Ó. Raiz de 2 vezes x igual a 2 vezes 6, que é 12, né? Passo raiz de 2 dividindo. Eu fiz de propósito esse exemplo para ficar com a raiz embaixo, né? Ó, 12 dividido pela raiz de 2. Podemos deixar essa raiz embaixo? Não. Vai lá assistir a aulinha no site, nosso site que está aqui em cima. Aula radiciação, tá? Lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 para racionalizar o denominador. Então vai ficar x igual 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Entende? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, toda vez que você fizer uma conta dessa, tipo, raiz de 5 vezes raiz de 5, é 5. Não perde mais tempo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Deu? Então, 12 raiz de 2 dividido por 2. X igual, então, a 6 raiz de 2. Tem medida aqui? Não, né? Só 6. Então, unidades de comprimento, o C. Tá? A questãozinha mais completa agora, né? Determine o valor de x e y no triângulo abaixo. É um triângulo retângulo. Eu tenho que calcular a medida x, mas também tenho que calcular a medida y. Tá? Então tem duas contas a serem feitas, tá? Não é uma conta só, são duas. Toma cuidado com isso. E aí, quando é uma situação dessa, né? E aqui temos os 60 graus. Quando é uma situação dessa, que tem duas contas a serem feitas, é importante você decidir qual dos dois valores você quer calcular primeiro. Tá, amiguinho? Ah, eu quero calcular tudo junto. Não dá, não dá. Tem que ser um valor e depois o outro. Bom, vamos calcular o x primeiro, pode ser? Então vai lá. Como é o nome do 12 raiz de 3? Ip. Né? Maior lado, hipotenusa. Tá aqui os 60 graus, entende? Esse é o adjacente. Então, o x é o oposto. Para calcular o x, eu uso a fórmula que tem oposto e hipotenusa. Qual delas tem oposto e hipotenusa? O só. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, vou fazer aqui para não confundir você. Então, seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é o x, pela hipotenusa, que é o 12 raiz de 3. Pode ser? Seno de 60 graus, lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Igual a x dividido por 12 raiz de 3. Multiplica cruzado, olha aqui, ó. Então, como é que fica agora? 2x, ó, 2x igual a 12 raiz de 3 vezes raiz de 3. 12 raiz de 3 vezes raiz de 3, olha aqui, amiguinho. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, 2x igual a 12 vezes 3. 3 vezes 12, 36. O 2 vai dividindo. X igual a 36 dividido por 2. Com certeza, metade de 36 é 18, né? Então, a medida do x é 18 unidades de comprimento, o C. Porque não tem medida aqui, né? Só o 12 raiz de 3. Agora eu quero calcular o y. Então, olha a ideia que eu te dou. Esquece esse oposto aqui, que não serve para mais nada. Deu. Não quero saber do x. Eu quero o y. Quem é o y? É o cateto adjacente. Daí o amiguinho fala, eu quero usar o Pitágoras agora que eu achei o x. Vai dar bem mais trabalho, tá? Pitágoras é sempre pior de usar aqui, em relação ao SOHCAHTOA. É sempre preferível o SOHCAHTOA, tá? Então, Pitágoras você vai ter que levar 12 raiz de 3 ao quadrado, vai ficar bem ruim de fazer. SOHCAHTOA não, é tranquilinho, né? Então aqui, ó, agora esquece o x. Esse é o adjacente e nós temos a hipotenusa. Então eu quero uma fórmula que tenha adjacente e hipotenusa. Quem é a fórmula? O K. Cosseno é adjacente pela hipotenusa, tá aí, ó. Cosseno dos 60 graus é o adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o 12 raiz de 3. Cosseno de 60 é 1/2. 1/2 é igual a y dividido por 12 raiz de 3. Então, olha aqui, ó. Multiplica cruzado agora, né? 2 vezes y igual a 1 vezes 12 raiz de 3. Passa o 2 dividindo. 12 raiz de 3 dividido por 2. O y é 6 raiz de 3. Você divide 12 pelo 2, tá? Unidades de comprimento. E essa é a resposta para o valor do y. Então, estão encontrados o x e o y como a questão pede.
Pois é, agora com essa questão, eu vou responder uma pergunta que eu sei que você estava louco para me fazer. Ah, você só usa 30, 45, 60 graus. E se não for esse ângulo? Se for outro ângulo, 42 graus, como é que faz, professor? Então, quando as questões de concurso, de vestibular ou de Enem utilizam triângulos, retângulos como esse aqui, ó, né? Como esse que você está vendo. E ângulos que não sejam o 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, eles fornecem para você na questão, como eu fiz aqui, o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Fica tranquilo quanto a isso. Você tem que saber usar o soca à toa, tá? Mas o ângulo não é o problema. Se for o 30, 45, 60, tem na tabelinha que você viu na musiquinha, né? E se não for, vai ter na questão que você precisa, tá? Sossega, não se preocupa com isso. Vamos lá então resolver a questão? Como é o nome do 10? Hipi. Hipotenusa, maior lado. Como é o nome do x? É o que se opõe ao 42, é o cateto. Oposto, nosso querido OP. Tá, o que é para calcular aqui? Determine o valor de x, não é? O que nós vamos usar para calcular esse valor de x? Bom, ó, eu preciso de uma fórmula que tem oposto e hipotenusa. Qual que é? Só K o toa. Qual fórmula tem oposto e hipotenusa? Acreditamos que seja essa, não é verdade? Só. Então vamos lá. Seno de 42 graus, que é o ângulo que está ali, é igual a cateto oposto, que é o x, pela hipotenusa, que é o 10. Procurando o seno de 42 graus aqui, ó. Seno de 42 graus é 0,67. Então, 0,67 igual a x dividido por 10. Né? Embaixo desse 0,67 não aparece nada, mas tem 1. Então, multiplica cruzado agora. 1 vezes x igual a 0,67 vezes 10. Multiplicar por 10 é correr uma casa para a direita, vírgula, né? Então, o x vai ser 6,7 unidades de comprimento. E essa é a resposta final. Pode ser que seja uma continha um pouco mais difícil de fazer. Aí você vai ter que fazer operação com números com vírgula. Assistir a aulinha Números Racionais, para tirar essas dúvidas aí de operações com números com vírgula, tá? Gostou da explicação, amiguinho? Pois é, eu queria te convidar para acessar o nosso site www.avagueminha.com.br e assistir uma de nossas aulas free. Lá nós temos listas de 25 exercícios com resolução em vídeo, como esses que você assistiu aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você pode utilizar a nossa rede social e postar a sua dúvida. Alguém com certeza vai te ajudar e vai responder para você. E também você pode clicar no nosso Espaço Enem e ter acesso à resolução de todas as questões de física e matemática das últimas provas do Enem. Vai lá e confere, amiguinho!